Ainda tendo como pano de fundo o caráter ilimitado do poder constituinte, eu pergunto, o que é que acontece quando surge uma nova Constituição? Você tinha uma em 67, uma emenda em 69 que foi considerada uma outra Constituição, e aí em 5 de outubro de 88 veio outra Constituição. O que é que acontece quando surge uma outra Constituição? Resposta: usualmente, em regra, a abrogação da carta que a precedeu. Usualmente, a revogação total da Constituição pretérita. Afinal, uma nova ordem constitucional inaugura um novo Estado e revoga o Estado anterior e descarta a carta política anterior. Existe um fenômeno francês chamado desconstitucionalização, pelo qual as normas componentes de uma Constituição, diante de outra Constituição, despencam para o compartimento infraconstitucional e são aproveitadas como leis ordinárias, complementares, etc. Seria mais ou menos assim: a Constituição de 88 é substituída pela Constituição de 2032, só que ela é aproveitada como lei. Ela deixa de ser Constituição, ela se despe do seu status de norma constitucional e se rebaixa à condição de norma infraconstitucional. Esse fenômeno se chama desconstitucionalização. Fenômeno francês. Por quê? Porque na França isso aconteceu. O preâmbulo de constituições anteriores, na França, integra o bloco de constitucionalidade. E se cair no teu concurso assim, o fenômeno da desconstitucionalização existe no Brasil. Gabarito: falso. No Brasil não é assim. Mas se você sabe que o poder constituinte originário é ilimitado juridicamente, pelo menos em princípio, suponhamos que você veja um item assim: o fenômeno da desconstitucionalização não existe no Brasil, vírgula, mas nada impede que uma nova Constituição o preveja. Verdadeiro ou falso? Agora é verdadeiro. Na verdade, verdadeiro... eu não lembro o primeiro item que eu enunciei, mas enfim, se o item dissesse que existe no Brasil, era falso. Mas se o item dissesse que não existe no Brasil, mas uma nova Constituição pode prever a desconstitucionalização da anterior, pode. E por que que pode? Porque uma Constituição é ilimitada juridicamente. Você entendeu isso? Pois bem, imagino que você que está em casa disse sim. Então, uma Constituição pode prever a desconstitucionalização. Em suma, esse fenômeno não existe no Brasil, mas nada impede que venha a existir. Tá? Bom, agora sim, é hora de avançarmos. Anote assim no seu caderno: qual é a natureza jurídica do poder constituinte originário? Isso caiu na prova do Ministério Público do Paraná. Qual é a natureza jurídica? Agora, 2017, estamos em 2018, mas isso caiu em 2017. Qual é a natureza jurídica do poder constituinte? Meus caros, perguntar a natureza jurídica de alguma coisa é perguntar o que é que ela é para o direito. Para o direito. Tá? Para o direito. Um peixe em alto mar pode ser um peixe, mas para o direito ela pode ser uma res nullius, ou coisa de ninguém. Para o direito é uma coisa, para o biólogo é outra coisa. O poder constituinte para o direito é o quê? Duas correntes. A primeira delas entende que o poder constituinte é um poder jurídico, um poder de direito. Você não vai decorar, você vai entender. Tente adivinhar. Qual corrente sustenta essa assertiva? A jus naturalista ou a jus positivista? Você que está em casa, você acha que é o jus positivista que diz que o poder constituinte originário é um poder de direito jurídico? Ou é o jus naturalista? Aí você vai pensar: ah, Samuel,
O juspositivismo é aquele que gosta de ver tudo de uma maneira fria, científica, jurídica. Então, quem diz que o poder constituinte é um poder jurídico de direito só pode ser o juspositivista. Faça isso não. Faça isso não. Na prova você, como se diz lá no Ceará, com todo respeito, se arromba. Faça isso não. Não faça isso. Você lembra do nosso primeiro encontro, na nossa primeira aula, quando eu falei que o juspositivismo não admite nada a não ser a norma hipotética fundamental antes da Constituição. Repare, no plano lógico-jurídico tínhamos a norma hipotética fundamental. No plano jurídico positivo tínhamos a Constituição, que inaugura a pirâmide. Não há nada antes da Constituição para o juspositivista, a não ser a norma hipotética fundamental, que é pressuposta. Logo, meus caros, não é a corrente juspositivista. Eu estou fazendo isso para você entender, senão você pode se confundir na prova. A corrente que sustenta que o poder constituinte é um poder jurídico ou de direito é a jusnaturalista, porque entende que esse poder tem que respeitar os valores éticos universais, atemporais do jusnaturalismo. Na nossa aula de direitos fundamentais eu explico melhor o que é o jusnaturalismo. Tá? Aí eu falo de Antígona de Sófocles. Mas por hora é a corrente jusnaturalista que entende que o poder constituinte é um poder de direito. Samuel, e o juspositivismo? Os positivistas? O positivista ele é muito prático. O direito começa com a Constituição. Exatamente por eu ter algumas afinidades com o positivismo, eu comecei nossa aula dizendo que a Constituição é o ato constitutivo. A minha lupa de entender o direito sempre foi um pouquinho positivista, normativista. Não aquele da exegese do século XVIII, mas o do austríaco do século XIX. Então, que fique bem claro, o juspositivista entende que o poder constituinte é um poder, anote, de fato. De fato. Porque não existe direito antes da Constituição, a não ser a norma hipotética fundamental. É depois dela que nasce o direito. Logo, para o juspositivista, o poder constituinte tem natureza jurídica de poder de fato. Tá? Exemplo, Carl Schmitt. Lembra? Decisão política fundamental? É isso que cria uma Constituição. Decisão política fundamental. Agora, depois dela, aí você tem aspectos jurídicos governando o país. Anote que a corrente jusnaturalista ela é perfilhada no Brasil por autores como Manuel com O e não com U, Gonçalves Ferreira Filho. Tá? Ele é português, mas mora no Brasil há muito tempo, já é da USP. Bom, já é nosso. Então, natureza jurídica positivista, poder de fato, jusnaturalista, poder de direito. Olha o que foi que caiu na prova de promotor de justiça do Ministério Público do Paraná. 2017, o positivismo jurídico concebe o poder constituinte como poder de direito. Tá errado, é poder de fato. Identificando-o como norma fundamental pressuposta. O final até que foi bem, né? Porque realmente só poderia ser pressuposta. Mas a norma fundamental, ela não é identificada com o poder constituinte, não. A norma fundamental significa cumpra a Constituição. Tá? Isso aqui está errado porque não é poder de direito, é poder de fato. Logo, a assertiva é inverídica. Falso. Falso. Esse foi o gabarito. Ok? Bom, agora um probleminha de direito intertemporal a gente aprofundar. Eu tenho certeza que professor nenhum abordou com você o que eu vou abordar agora. Mas que nem por isso torna o assunto menos importante. A propósito, eu não posso deixar de mencionar que no meu livro de Direitos Fundamentais eu abordei o que eu vou abordar agora, desde 2014. Mas professor nenhum aborda esse assunto. Vamos lá. Meus caros, pode uma Constituição ferir o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada?
Todo mundo sabe que pode. Tem até súmula do STF dizendo que não há direito adquirido oponível a uma nova Constituição. Por quê? Porque ela é juridicamente limitada. Até aqui, até as pedras sabem. O interessante vem agora. Quando você diz que uma Constituição pode ferir direito adquirido, você está dizendo que ela pode retroagir. O inciso 36 do artigo 5º, que diz a lei, ele não diz a Constituição, a lei não prejudicará o direito adquirido, ato jurídico perfeito a coisa julgada. O que ele está dizendo, em outras palavras, é a lei não deve retroagir para atingir situações devidamente consolidadas. As leis devem ser, como regra, prospectivas e não retrooperantes, e não retroativas. Então, se eu te digo que a Constituição pode ferir não, mas suplantar, suprimir direito adquirido, em outras palavras, eu estou te falando que uma Constituição pode retroagir para atingir situações devidamente consolidadas. A pergunta que se nos afigura é: com que força isso acontece? Segunda pergunta: isso acontece automaticamente? No silêncio da Constituição, eu posso presumir isso? Repare bem. Repare bem. Uma nova Constituição pode retroagir no tempo para atingir o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada? Resposta: pode, porque o poder constituinte originário é ilimitado juridicamente. No silêncio da Constituição, é válido presumir que suas normas tenham algum grau de retroatividade? É isso que a gente vai ver agora. Qual a posição do STF? Esse raciocínio, que desde 2014 eu coloco no meu livro, ele foi exigido numa prova do Ministério Público Federal. E é isso que a gente vai ver agora. Repare bem. Suponhamos que você contraia um empréstimo de dinheiro, que a gente chama no direito civil de mútuo, e você contraiu um empréstimo a uma taxa de juros mensais de, sei lá, 13% ao ano. Tá bom? 12 parcelas a uma taxa de 13% ao ano. Aí você divide por mês, você tem uma taxa de juros mensal. Falei, taxa de juro mensal de 13% ao ano, ficou contraditório. Se você dividir por mês, você tem a taxa de juros mensal. Tá? Pois bem, suponhamos que você já tenha pagado 6 parcelas. Portanto, pagou 6 parcelas. Falta pagar 6 parcelas. Mas vamos imaginar que dessas 6 parcelas venceram 3. E ainda vão vencer mais 3. Vencerão 3. Samuel, está começando a ficar complicado. Tá não. Tá não. Você pediu dinheiro emprestado e já pagou 6 parcelas. Falta pagar 6. Dessas 6, 3 estão vencidas já. Você atrasou. E 3 ainda vão vencer. Muito fácil. Agora vamos imaginar que enquanto você devolvia o dinheiro que você pediu emprestado, surge uma Constituição que diz assim: 13% ao ano não. No máximo 12% ao ano. A pergunta que se faz é: essa Constituição atinge as parcelas que você já pagou? Item B: atinge as que você pagou e as que venceram? Item C: atinge as que pagou, as que venceram e as que vencerão? Você entendeu? Surge uma nova Constituição e diz assim: os juros não é de 13% ao ano. Os juros, diz a Constituição Federal de 88, por exemplo,
Não tem mais esse tipo de norma na Constituição de 88, mas a nossa Constituição, na redação virgem, tratava sim de taxa de juros e de teto. Se ela diz 12% ao ano e diz que o que passar disso é inconstitucional, eu pergunto, isso vai atingir somente as parcelas do futuro que ainda vencerão, as parcelas do futuro e as pendentes, portanto, as do futuro, as pendentes, ou atinge até mesmo as passadas? Samuel, por que você está fazendo isso? Porque a doutrina constitucionalista portuguesa classificou a retroatividade em 3 graus de força. Isso você encontra no livro do professor Gilmar Mendes, que foi meu professor no mestrado. 3 graus. 3 graus. Retroatividade mínima, retroatividade média, retroatividade máxima. Qual é a mínima, a média e a máxima? A mínima é quando você só atinge, anote, efeitos futuros de atos passados. Por exemplo, as prestações que ainda vencerão. No exemplo que eu dei, você pode colocar prestações vincendas. Essa é a retroatividade mínima. É a retroatividade fraca. É aquela que ignora o que você já pagou, ignora o que não pagou, mas venceu. Mas ela incide sobre o que você vai pagar. Essa é a retroatividade mínima, tá bom? Ou seja, se só atinge o futuro, a retroatividade é mínima. Se ela atinge as que vencerão e as que venceram, mas você não pagou, as pendentes, ela já é um pouco mais forte. Ela já é média. E se ela atinge até mesmo as que você já pagou, obrigando você a recalcular, a pedir de volta o que pagou a maior, aí você já tem uma retroatividade muito forte, que chega a desconstituir ato jurídico perfeito. Contrato é ato jurídico perfeito. Então você tem aqui uma retroatividade máxima. Para que fique bem fácil. Retroatividade mínima é a que atinge efeitos futuros de atos passados. As parcelas vincendas. Retroatividade média é a que atinge as vincendas e as vencidas, embora não pagas. Essa é a média. Atinge efeitos futuros de atos passados, mas também atinge efeitos pendentes de atos passados. E qual é a pior de todas? A mais forte é a máxima, que atinge efeitos futuros de atos passados, efeitos pendentes de atos passados e até de atos passados, e atinge até efeitos já consumados de atos passados. Essa é a pior de todas, é a mais radical. É a retroatividade máxima. Qual é a retroatividade de uma nova Constituição? Resposta. No silêncio da Constituição, o STF entende que a retroatividade deve ser mínima. Anote isso. Isso foi consolidado no RS 140.499 do Estado de Goiás, onde eu sou promotor de justiça. Tá bom? No RS 140.499 do STF, nesse precedente da lavra do eminente ministro Moreira Alves, consolidou-se o entendimento de que no silêncio da Constituição, suas normas têm retroatividade mínima. Professor, isso cai na prova assim, uma nova Constituição pode ter retroatividade máxima. Gabarito? Pode. Se o Constituinte assim dispuser, expressamente. Porque se ele não disser isso expressamente, o STF vai entender que ela tem retroatividade mínima. Vamos fazer agora a questão que caiu na prova do Ministério Público Federal? Olha só. Então, o que você vai anotar é isso. No silêncio, segundo o STF, uma nova Constituição tem retroatividade mínima.
Você, aluno do CPIURES, merece esse aprofundamento, tá bom? Não fique onde todo mundo fica, não. Se aprofunde para que você possa se diferenciar nos concursos. Olha o que caiu em 2015. A nova Constituição pode afetar ato praticado no passado. Aí você vai ler assim, pode retroagir. Afetar ato no passado é retroagir. Se uma lei de hoje multa quem parou de fumar ano passado, essa lei é retroativa, como regra inconstitucional. Mas uma nova Constituição pode. No que respeita aos efeitos produzidos a partir de sua vigência. Ou seja, efeitos produzidos a partir de sua vigência. Aqui entra o português, interpretação de texto. Quando ele fala efeitos produzidos a partir de sua vigência, efeitos de quem? Efeitos do ato praticado no passado. Às vezes você erra a questão de concurso, não pelo direito constitucional, mas pelo português. Os efeitos produzidos do ato praticado no passado. Por exemplo, um contrato. Um contrato. Então, esse ato passado pode ter efeitos futuros. Parcelas. Essa Constituição pode atingir esses efeitos futuros de atos passados? Eu acabei de te ensinar que pode. E aqui diz o seguinte: a nova Constituição pode afetar ato praticado no passado, mas não ele, mas sim no que respeita aos efeitos produzidos a partir de sua vigência. O que significa dizer que as normas do poder constituinte originário são dotadas de eficácia retroativa mínima. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, acolhendo classificação do constitucionalismo português. Tá bom, meus caros? Com isso a gente encerra o poder constituinte originário e avança agora para entender o poder constituinte derivado. Bom, o poder derivado, você multiplica por menos 1, tá? É bom você conceituar, claro. Vamos começar pelo reformador. Você pode conceituar no seu caderno o seguinte: o poder derivado reformador não constitui, vírgula, pelo contrário, vírgula, é constituído pelo originário. Então o poder reformador, ele não é um poder constituinte. Nem escreva isso na prova. A rigor, em boa verdade, ele é um poder constituído e não constituinte. Ok. Constituído para quê? Constituído para quê? Constituído para aprimorar, atualizar, às vezes até para deturpar, né? Mas você não vai escrever isso no seu caderno. Para aprimorar ou atualizar a redação originária da Constituição. Ponto. Por meio de emendas à Constituição na forma do artigo 60. Se existe uma coisa com a qual eu me preocupo, é com o rigor conceitual. Rigor das minhas definições. Existe uma metodologia própria. Cada conceito desse do seu caderno funciona. Esses conceitos são logicamente construídos. Então vou repetir. Poder constituinte derivado, ele é aquele poder que ele é um poder constituído, não é um poder constituinte, e constituído para quê? Para reformar, ou seja, para aprimorar ou atualizar a Constituição. Mas é bom nesse seu caderno você colocar o seguinte: na forma do artigo 60. Ou seja, elaborando emendas à Constituição na forma do artigo 60. Samuel, por que você repete tanto na forma do artigo 60? Porque existem emendas que não são na forma do artigo 60. Existem emendas de revisão. Só que aí é outro poder constituinte, é o poder revisor. Esse aqui não é o poder revisor, é o poder reformador. Os meus conceitos, eles têm uma razão de ser e de existir. Então anote cada palavra. Poder constituído responsável pelo aprimoramento e atualização do poder constituinte originário. Vírgula, na forma do artigo 60. Por meio de emendas editadas em conformidade com o artigo 60.
Ok. Esse poder, ele vai sujeitar-se a limites formais, materiais e circunstanciais. Temporais, não. Quais são os limites formais ao poder de reforma? Bem, uma emenda à Constituição, ela deve ser aprovada por 3/5, em 2 turnos, nas 2 casas. A proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada só pode ser reapresentada na próxima sessão legislativa. Cuidado, eu já vi uma prova para procurador da Arce, uma agência reguladora lá no estado do Ceará, feita pela Fundação Carlos Chagas, dizer que e acho que uma para juiz do trabalho também, que dizia que o Poder Constituinte Reformador, ele tinha que aprovar uma emenda mediante quórum de 60%. 60%. Aí você, na hora da prova, às vezes acha que está errado. Cuidado. Se você calcular 60%, professor, eu posso colocar assim? Claro que pode. Tá? 60% é igual a isso. E se você cortar, isso dá 6/10. E se você simplificar numerador e denominador por 2, isso vai dar 3/5. Logo, se no seu concurso o examinador sacanear, porque a palavra é essa, o examinador não é bom, ele é mau. Ele está fazendo isso para destruir os seus sonhos. Então, se na sua prova cair 60%, o item é verdadeiro. É outra maneira de dizer 3/5. Tá bom? Bem, observadas as regras de iniciativa, né? 1/3 da Câmara, 1/3 do Senado, ou mais da metade das Assembleias da Federação, manifestadas pela maioria relativa de seus membros, o Presidente da República, são essas pessoas que podem apresentar uma proposta de emenda à Constituição. Samuel, mas eu vi uma PEC do Gilmar Mendes. Eu vi uma proposta de emenda à Constituição apresentada pelo Gilmar Mendes. O colega meu veio me fazer esse questionamento. Não foi ele quem apresentou. Tá? É possível você, cidadão, apresentar um estudo, uma proposta, e aí alguém lá dentro vai ter que apresentar. Mas aí eles vão ter que colher assinaturas para deflagrar o processo legislativo da PEC. Legislativo porque PEC não é lei. Mas você não vai falar processo emendativo. Então, você até pode, você, cidadão, apresentar uma ideia. É como se fosse uma proposta da proposta. Lá dentro, eles colhem as assinaturas e apresentam a proposta de emenda à Constituição, tá bom? Gilmar Mendes não está no artigo 60, ele não tem legitimidade para apresentar uma PEC. Bom, e as circunstanciais, para a gente encerrar esse bloco? São as circunstâncias durante as quais não se pode alterar a Constituição porque é temerário que se faça. Estado de sítio, estado de defesa, intervenção federal. Durante essas circunstâncias, você não pode emendar a Constituição. Tá bom, meus caros? No próximo bloco, a gente volta a falar, dessa vez, das limitações temporais. Essas são perigosas.